Muito bem-vindos a mais uma abertura de mercado com a MDR. Nesse vídeo você vai ver tudo que precisa para planejar o seu day trade, swing trade, ganhar muita grana na bolsa de valores para conquistar a sua liberdade. E ontem a super quarta não surpreendeu, né? Então o Fed cortou os juros, 0,25 mesmo, e depois do discurso do Powell, né? O mercado subiu e foi testar topo novamente, fechando com uma barra de alta na máxima, né? Mas durante a madrugada devolveu a barra inteira e está no fundo daquela consolidação novamente. Nós vamos ver isso daí nos gráficos, né? Não sei por que essa correção, o que foi que o mercado entendeu depois da fala do Powell, né? Mas é o que é. Não perdeu o fundo da consolidação ainda, então continua tudo na mesma, tá? Se você olhar o mapa de calor, você vai ver que está tudo verde, porque no fechamento ele estava verde, foi durante a madrugada que corrigiu. E no Brasil, o Banco Central manteve novamente com unanimidade de votos. Então não tem ninguém ali no Banco Central falando que tem que cortar juros. Isso daí é uma mensagem importante. Outra mensagem importante é que o Galípolo falou que pode tirar o cavalinho das chuvas para corte de juros em janeiro. Então, obviamente isso pode mudar, mas o que a fundamentação dele é que janeiro ainda tem que manter os 15%, então provavelmente é o que vai acontecer, e aí só para frente é que vai ter cortes, né? Então é isso daí, o mercado brasileiro, essa notícia foi depois do fechamento, né? Então não alterou e ele continua ali mais ou menos no mesmo lugar, mas nós já estamos fazendo ali os 1, 2, 3 de fundo, que pode ser uma notícia de nova compra, né? Nós vamos ver isso daí nos gráficos. Então, para quem está chegando agora e ainda não me conhece, meu nome é Maurício Roberto, mais conhecido como MDR. Se você curte conteúdo, já deixa o seu like, se inscreve no canal. Inscreve lá também no Instagram, @mfmoderno, tem live todo dia às 8h15 da manhã. No meu ex, @mdroberto, onde tem tudo sobre o mercado internacional. Fiz uma thread ontem à noite, bem detalhada, falando sobre essa decisão aí do discurso do Powell, né? E se você quiser operar com a gente no MetaDX, tem link na descrição do vídeo. Então, olha aqui, tem um mapa de calor do mundo, né? Tudo verdinho, né? O nosso EWZ ainda ficou aqui meia boca, mas ele já está formou 1, 2, 3 também, tá? E o S&P 500 também bem esverdeado, né? Como eu disse, até o fechamento do dia estava legal, né? Microsoft aqui fez um dia vermelho, Microsoft está sofrendo bastante ali naquele fundo, né? E realmente ela pode virar para baixo. Eu vou até mostrar isso daí para vocês. E olhando o VIX aqui, ele deu uma acalmada, né? Então ontem veio aqui testar o fundo já perto dos 15, né? E hoje abriu aqui no meio da barra, mas continua aqui embaixo, então tranquilo, né? Já os juros, olha, depois da fala do Powell, nós tivemos aqui esse topo, né? Aí hoje abriu até com gap de baixo, está subindo um pouquinho, mas vamos torcer para que isso seja um falso comprimento e voltar a cair, né? Outra coisa importante também, que o mercado gostou, né, e aí não entendi por que corrigiu depois, é que o Powell falou que vai ligar a impressora, né, então 40 bilhões por mês daqui, acho que até abril, todo mês, metendo impressão de dinheiro lá, e o mercado gosta disso daí, né, esse dinheiro vai diretamente para a bolsa, para o risco, né. Os juros na Europa estão aqui formando esse topo, vamos torcer para esse negócio segurar aqui, né? O Reino Unido continua no mesmo lugar e o Japão também continua no mesmo lugar. E aí falando sobre o S&P 500, que é o mais importante aqui, né? Então veja que ele fechou aqui essa barra na máxima, né? Topo histórico, e aí durante a madrugada voltou tudo. Mas enquanto ele estiver acima dessa consolidação aqui, né? Eu vou até olhar um número aqui exatamente aonde é que nós estamos falando aqui. É 6.800, né? Enquanto estiver acima de 6.800, isso daqui ainda é uma bandeira de alta depois dessa pernada aqui, tá? E aí nós temos a Nasdaq, o mesmo movimento aqui, né? Nesse momento, fazendo falso comprimento aqui de fundo. Já o Dow Jones não perdeu tanto, né? Tá aqui no meio da barra de ontem, fez uma barra bem bonita ontem. E o Russell 2000, esse daqui não é futuro, né? Esse daqui é spot, então ele fechou desse jeito, né? Mas veja que o pré-market já está apontando aqui para
manter no mesmo ponto de abertura. Então, o Russell 2000 ele fez um rompimento de topo aqui importante, tá? Um belo de um pivô de alta e deixou um stopzinho aqui. Tem compra hoje aqui na abertura desse Russell 2000, tá? Indo para a Europa, a mesma coisa, para cima ontem, hoje dando uma corrigida, mas sem perder fundo. Alemanha, a mesma coisa. Reino Unido não saiu do lugar. França, na mesma coisa. A Espanha continua consolidado, esperando para romper. E a Itália ontem fez até uma barra bonita, né? Mas abriu com gap de baixa hoje. De qualquer jeito, a compra está no rompimento aqui desse topo, né? A China continua aqui no mesmo lugar, na consolidação, e o Japão hoje caindo um pouquinho, obviamente por conta do que aconteceu aí no mercado americano, né? A tendência de alta do Japão continua a mesma, tá? Não mudou nada. Mercados emergentes. Fechou aqui até com uma barra de alta, né? Não sei de onde que veio essa barra de alta aqui, porque a China não fez esse movimento. O EWZ é aquilo que eu falei, que ele já formou aqui um 1, 2, 3, né? Então, eu estava esperando aqui uma barra verde, né? Então, agora tem uma compra aqui acima dos 33 no EWZ para engolir essa barra vermelha, né? A Argentina ainda não conseguiu romper. O petróleo está virando para baixo aqui, né? Essa é uma consolidação, uma tendência de baixa, né? Então, o mais provável é ele continuar caindo, né? Trump, acho que foi ontem, confiscou um navio petroleiro venezuelano, né? Acho que o maior navio venezuelano aí petroleiro. Eles tomaram o navio lá, tomaram o petróleo. E esse é um jeito bom de sufocar aí o Chaves não, o Maduro, né? Para ele sair do poder. Simplesmente fazer. Não fizeram isso ainda, né? Esse especificamente eles deram lá um motivo que o petróleo ia para terrorista, não sei o quê. Não sei se é verdade ou não. Também não vão provar nada, né? Mas se o Trump começar a tomar os navios petroleiros da Venezuela, um abraço, não tem o que fazer, né? E eu acho curioso esse negócio do poder. O poder ele é assim, né? Você tem as leis, você tem as instituições e você tem a moral, né? Do que é certo fazer, do que é errado fazer. Mas o poder é exatamente isso daí. Esse é uma demonstração clássica de poder. Não importa o que falam, o que acham, o que está escrito na lei. O Trump fez isso daí porque ele pode. Ele simplesmente chegou lá com o navio de guerra dele lá e encostou no outro navio e falou assim, ó, perdeu o Playboy aqui, agora isso daqui é nosso. E quem vai dizer o contrário? Quem vai chegar lá e falar assim, a Rússia vai lá, ou a China vai lá e fala assim, não, Trump, você não pode fazer isso, se você fizer isso eu vou bombardear o seu navio. Ninguém vai fazer isso. Então pronto, esse é sinônimo de poder, tá? E isso vai nas grandes esferas e nas pequenas esferas. É a mesma coisa quando você vai lá num órgão público para reconhecer uma assinatura, para tirar um passaporte, qualquer coisa. E você chega com todos os documentos, você acha que está certinho, você chega lá, se o cara falar, não, faltou aqui essa vírgula, o cara tem o poder de falar, você não vai tirar o documento, você vai ter que voltar outro dia, pagar outra taxa, não sei o quê. Isso é poder, tá? Falando aqui de cobre, continua na mesma aqui, está indo num zigue-zague para cima, né? O ouro também, a qualquer momento rompe esse negócio, e a prata fez mais um dia de alta ontem bonito, chegou aqui nesse segundo alvo de Fibonacci, que a gente tinha falado aqui, né? 62,40, e ele bateu hoje aqui nesse alvo, né? Então está indo muito bonito a prata. Platina precisa romper ainda, Palladium também. O urânio, depois de ter subido, ele está dando aqui uma embandeirada, né? Então está dando uma nova oportunidade de compra aqui, tá? Quanto mais tempo ele fica aqui, melhor fica essa compra. O DXY ontem caiu, né? Ou seja, perspectiva de corte de juros, o DXY perde força, então isso daqui é bom, inclusive para o real, né? O Bitcoin continua nessa lateralização chata aqui, né? Então devolvendo ontem e hoje, e o Ethereum também, olha, já formando aqui um topo. Se fechar desse jeito hoje, ele forma um topo. Não chegou onde eu queria, né? Então eu acho que ele ainda faz mais um negócio assim, né? Mas querendo ou não, é um topo, assim como os outros, né? Então podemos esperar aqui mais correção. Vamos ver se segura aqui nessas linhas, né? E eu falei da Microsoft, né?
veja que do jeito que ela está agora, ela tá até, o pré-marketing está aqui com um gap de baixa, né? Isso daqui, olhando só esse conjunto, nós estamos falando de realmente uma configuração de topo, né? Você tem um topo duplo aqui, aí perdeu o fundo, né? Fez um pivô de baixa, voltou aqui para fazer o pullback. Se esse negócio perder esse fundo aqui dos 460, um abraço, né? Reverte a tendência pelo diário e abre realmente a venda, né? Na verdade, assim, para os mais afoitos, né? Aqui para mim é o lugar de você pular fora stop gain se você estava comprado. Agora, ainda não começar a vender. Agora, aqui, depois dele fazer isso aqui, aí sim, para mim, aqui já reverteu a tendência e temos que começar a olhar a venda, tá? Então, é estranho esse negócio. Vamos ver agora o Brasil. Nós temos aqui os juros, né? Continuam na mesma situação, então, para mim, ele deu aqui um balde de água fria, né? Acabou ficando mais ou menos no mesmo lugar. Vamos ver como é que reage hoje, mas para mim tem venda aqui com stop aqui nesses DIs, né? Dependente de se vai ser em janeiro, vai ser em março, quando vai ser, mas os juros vão cair, né? O índice, olha, veja que aconteceu aquilo que eu estava esperando, né? Isso aqui é um 1, 2, 3, a partir aqui dos 160 mil, abre temporada de compras novamente para vir testar topo, tá? Então vamos olhar aqui nos 60 minutos. A mesma configuração que nós falamos ontem, né? Ela permanece. Ontem ele até tentou aqui na abertura, né? Ele abriu aqui, subiu e aí depois voltou e tal, mas ficou no mesmo lugar. Mas veja, é aquilo que eu falei, aqui tem um fundo mais baixo, aqui tem um fundo mais alto. Se ele romper esta região aqui dos 160 mil, ele vira para compra também nos 60 minutos, tá? O dólar, ele está mesmo com DXY para baixo, olha, o dólar está sendo pressionado para ir para cima. Isso daqui é curioso, vamos ver como é que ele reage hoje depois do Copom, né? Mas tecnicamente aqui a gente está falando também de uma reversão de tendência. Se ele romper aqui, é só compra no dólar. Se por acaso ele resolver voltar, eu acho que é difícil dele voltar para cá, né? Mas ele pode voltar para testar esse fundo aqui, 5.400, alguma coisa assim, né? A tendência ainda permanece de baixa. Indo aqui para os small caps, então como eu disse, os 1, 2, 3 estão reinando aqui, né? Small caps também fez o mesmo 1, 2, 3, ou seja, falso rompimento de fundo, rompendo aqui o 114, compra em small caps. O Itaú, desculpa aqui o meu TradingView, eu ainda não consegui achar a configuração. Ontem o Itaú pagou dividendos aqui, né? 2,18 por ação, belo dividendo, né? E então ele mostra esse gap aqui. Não tem esse gap, mas de qualquer jeito o Itaú é só compra, tá? Assim como o Bradesco, olha só, também formou 1, 2, 3, rompendo aqui os 18,50 tem compra. O Banco do Brasil, vamos ver se ele aqui, eu continuo com essa expectativa de venda aqui do Banco do Brasil, né? Mas se ele romper aqui os 21,80, aí anula essa venda e vira para compra, né? Sempre com mais cautela no Banco do Brasil. A Sambi ainda não parou de corrigir, né? Parece que ainda vai corrigir mais. Difícil de vender, porque esse negócio pode virar para cima a qualquer momento, todos os bancos estão para cima. Então tem que esperar fazer uma configuração para compra. A Vale continua aqui em alta, né? Ontem fizemos essa compra lá na sala, né? Então, olha lá, logo na abertura, né? Abriu rompendo aqui e hoje tem uma nova compra, né? Então, se romper esse topo aqui, tem mais compra armada para hoje, tá? E a Petrobras continua aqui na mesma bagunça, né? Difícil aqui de fazer alguma coisa, não tem que fazer, então melhor não fazer nada na Petrobras, tá bom? Quem tá muito bonita é a VEG, né? A VEG não para de subir e ela, desde que ela virou aqui para cima, né? Nós falamos que era compra, né? E agora fez esse pivô de alta e está indo embora, né? Essa VEG aqui deve ir testar topo, então qualquer oportunidade de compra tem que montar nela, tá bom? Então, se você curtiu o vídeo, por favor, antes de ir embora, deixa o like. Se ainda não é inscrito, considere se inscrever no canal. Se inscreva também no Instagram, @mfmodel, onde tem live todos os dias, 8h15 da manhã. Se quiser operar com a gente no método DX, tem link na descrição do vídeo. E não deixa de seguir lá no X, @mdroberto, onde tem muito conteúdo sobre o mercado internacional. Valeu, um abraço.